Olá, meus amados, graça e paz a todos em nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade à nossa quarta aula, um resumo da nossa quarta aula, a última aula, certo? Então, indico aos amados a assistirem todo o vídeo ou os vídeos, tá certo? Por que isso? Porque a prova ou a avaliação de conhecimento também estará acrescentado nos vídeos. Talvez você que se prenda à apostila e não às videoaulas fique, mas não estou encontrando nas apostilas tal assunto ou tal resposta. Então, assista a videoaula, que também faz parte da aula, ou seja, faz parte do curso. Todas as videoaulas, os áudios que você ouve, a apostila, faz parte da grade curricular, faz parte da matéria. Então, é necessário que o aluno em si, ele assista às videoaulas, ok? Porque isso evitará que tenhamos surpresa na hora do exercício prático de conhecimento, que chamamos de prova. Ok, meus amados? Então, hoje nós estamos nesse quarto módulo, ou nessa quarta aula, o resumo do 17º módulo. Estamos abordando simplesmente exegese. Então, a exegese ela é muito importante para nós. Um cristão ele deve ter, ou melhor, qualquer pregador ou pastores, líderes que lideram uma igreja, uma comunidade cristã, um grupo cristão, um grupo que preguem a palavra, que preguem as escrituras, eles devem, quem quer que seja a liderança, conhecer o básico do básico de exegese. Por quê? Porque isso evita que passemos a falar coisas aleatórias, sem sentido, em nome da interpretação das Escrituras. Então, é necessário, tá, meus amados, que todo pregador, aqueles que pregam, eles conheçam pelo menos o básico da língua hebraica, o básico. Como também eles conheçam o básico da língua grega. Por que isso? Porque muitas das vezes, quando queremos interpretar as escrituras na nossa versão, que é a tradução da língua portuguesa, existem, meus amados, algumas palavras que, no nosso sentido, no nosso contexto, são totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, nós precisamos ter em mente essa compreensão. As escrituras ela não foi escrita para nós, para o tempo contemporâneo. Foi escrita para um período a qual passou-se naquela época. Então, ela deve ser interpretada à luz daquele tempo. Salve algumas profecias, tá? Que ainda não foram cumpridas. E mesmo assim, ela tem uma compreensão daquele tempo. Mas ela acontecerá nos nossos dias ou então futuramente. Então, salvo isso, mas os demais, todo o texto das Escrituras devem ser interpretada à luz das Escrituras. Então, de forma resumida, o que é exegese? É um estudo cuidadoso e sistemático de um texto para extrair um comentário visando um esclarecimento ou uma interpretação do mesmo texto que foi lido.
O estudo, ele é objetivado, né? E ele deve ser interpretado do método analítico da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação, quer seja no âmbito teológico, quer seja no âmbito literário português, quer seja no âmbito jurídico. Existe a hermenêutica. Para nós utilizamos no âmbito teológico. Isso implica dizer que nós buscamos uma interpretação das Escrituras a partir das Escrituras. O tempo que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, o assunto que ela está tratando, para quem está tratando. Então, essa é a compreensão mais clara de podermos estudar, fazer uma hermenêutica dos textos e extrairmos a exegese. Logo, a exegese é um estudo cuidadoso que tem como pretensão interpretar o texto como ele é, diferente da exegese. A exegese é uma interpretação particular de quem vai fazer, ou seja, a pessoa lê as escrituras e interpreta como ele quer. É chamada de exegese, porque é aquele tipo de interpretação a qual o leitor quer interpretar de acordo com o que ele acha. Diferente da exegese, a exegese ela é um estudo cuidadoso, né, que visa trazer uma interpretação clara e objetiva do que o texto fala. Okay? Aí está isento do leitor. O leitor, quando está lendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso que é aquilo. Não, a exegese deixa isso de fora. A exegese não. A exegese abraça tudo aquilo que o autor quer. Ou melhor, o leitor quer. Se o leitor entende que Jesus chorou, é porque Jesus era chorão. Ele vai dizer, não, Jesus chorou porque ele era chorão, porque... Ou seja, ele vai criar uma ideia, uma exegese, uma interpretação pessoal que ele vai criar. A exegese, ele vai olhar para o contexto. Não é só o fato de que a Bíblia diz, Jesus chorou. Não, por que Jesus chorou? Então, o contexto vai dizer. E o que é contexto? Que nós vamos ver aí nos pré-requisitos para uma boa exegese. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ter uma boa exegese, né? Esses pré-requisitos de uma boa exegese é bem simples, né? Nós precisamos, de fato, né, termos, em geral, um bom relacionamento com o Espírito Santo. Nós devemos ter uma intimidade mais agradável com o Espírito Santo. Pedir sua orientação para ele iluminar o nosso entendimento. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a entendermos as Escrituras. Porque ele interpreta à luz da própria Escritura, não à luz do nosso conhecimento. Ler as Escrituras, conhecer a língua em si é fascinante. Mas o Espírito Santo ele traz em nós um entendimento e uma aplicação para a nossa vida. Então, outra coisa que precisamos para esse pré-requisito é que eu ou você, como estudantes das Escrituras, nós devemos ir diretamente ao texto, não permitindo ou dependendo de que alguém pense por nós, evitando assim que venhamos a criar uma dependência de outra pessoa para que ela desenvolva ao máximo uma interpretação. Não, nós vamos lá, lendo as Escrituras, o que isso significa. Então vou ver o contexto. O contexto está tratando de quê? Então, sempre tenha em mãos a ler as Escrituras rascunhos. Sempre tenha em mãos rascunhos. Palavras, ideias, não ideias suas, mas o que as Escrituras está tratando, escreva ali. Personagens, sujeitos ocultos, sujeitos simples, sujeitos compostos.
sujeito indeterminado ou determinado, ou seja, observe tudo. Observe a geografia do que está se tratando. Está falando de uma cidade, de montes, de ladeiras, de rios, de lagos. Escreva tudo e comece a pesquisar a respeito disso para ter uma compreensão melhor. Terceiro, procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Observe. As escrituras, ela precisa ser interpretada à luz dela, não à luz do nosso contexto, à luz do contexto dela. Não adianta a gente pegar, meus amados, um texto das escrituras e olhar para o mundo, ou seja, um texto que fale de mundo, e a gente observe aquele texto e diga, não, as escrituras falam de mundo, que tudo o mundo é isso. Não. O mundo, ele pode ter vários sentidos nas escrituras. A palavra grega, cosmos, ou cosmos, ela tem uma ideia de toda a criação. Mas quando se trata do contexto que ela está inserida, nem sempre significa mundo, criação. Às vezes significa pessoas, pecados, eras, sistema, prazeres. O mundo tem vários sentidos nas escrituras. Mesmo que a palavra no grego, né, ela tenha aquele sentido único, que é isso mesmo, mas na medida que o contexto que ela se encontra, ela pode ter um sentido diferente. A interpretação da palavra é aquela, mas o sentido ela pode mudar. Um exemplo, né, para nós no Brasil, quando falamos de manga, tem a manga da camisa, né? Tem a manga, um fruto, e tem o ato de mangar de alguém, zombar. Fulano manga de Beltrano. Então, veja que a manga tem mais de um sentido para nós aqui no Brasil. Então, quando falamos de manga, é um fruto. Mas quando se trata de roupa, é essa parte, que cobre parte do ombro. Quando tratamos de gozação, de zombaria, alguém que caçoa, que agazorra, que zomba de outro. Manga. Então, se na nossa linguagem uma palavra ela tem vários sentidos, as escrituras também da mesma forma. Precisamos interpretá-la no seu próprio contexto, não no nosso contexto. Ok, meus amados? Porque o nosso contexto, a nossa língua, ela é diferente da língua grega e da língua hebraica. Mesmo a língua portuguesa, sendo oriunda do latim, tá? Tem algumas aproximações, mas tem sentidos diferentes. Só para que nós não venhamos a esquecer disso. Então, observe também a aplicação da exegese. Como assim a aplicação da exegese? A aplicação da exegese ela é realizada a partir das indagações básicas sobre o contexto e o conteúdo do texto em exame. Então a gente pega um texto ali, vamos ler um texto, então a gente pega aquele texto. Jesus chorou. Então vamos estudar esse texto. Jesus chorou. Aí nós vamos fazer indagações, questionamentos. Por que Jesus chorou? O que levou Jesus a chorar? O que é que o texto diz? Aí eu vou para o contexto. E o contexto vai dizer: o seu amigo morreu. Suas irmãs estavam apavoradas, desesperadas, sem esperança alguma. E quando ela se lança aos pés de Jesus, diz: Senhor, se o Senhor viesse antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus
consola as irmãs de Lázaro e depois diz, olha, mostra-me ele, onde ele está. Aí mostrou o túmulo e Jesus chorou. Tem todo um contexto. Então, para entendermos a frase Jesus chorou, precisamos ler o contexto, o que vem antes e o que continua posteriormente. É assim que passamos a ter uma interpretação mais clara, uma aplicação mais clara para nós. Então, dessa aplicação da exegese, precisamos observar o texto, como já falei. Capítulo, parágrafo ou uma porção das escrituras, né? E dar continuidade à leitura e ver a ideia que ele traz, que vai completar aquele texto para podermos estudar aquilo que pretendemos estudar. Então, ao observar o texto, também precisamos conhecer o contexto. O que é o contexto? É aquela parte que antecede o texto e que precede também o texto. Aquelas partes ali anteriores ao texto e posteriores ao texto. Isso traz o sentido do texto para podermos compreendermos melhor o texto. Então, às vezes precisamos do contexto próximo ao texto. Por quê? Porque muitas das vezes torna-se insuficiente só querermos interpretar aquele texto sem observarmos o que está em sua volta. Aí precisamos observar todo o contexto para termos uma interpretação coerente, correta. E outras vezes é necessário lançar ou ler o capítulo inteiro ou até mesmo o livro inteiro para entender toda a ideia. Quando a gente olha para Jonas, para entendermos o contexto de Jonas, né, a história de Jonas, precisamos ler todo o livro. Jonas é impressionante, porque para você ter uma compreensão da história de Jonas, do contexto de Jonas, porque Jonas não quis ir para Nínive, precisamos ler todo o contexto dele. E muitas das vezes o contexto dele não se encontra só no livro de Jonas, se encontra em outros livros. Então, os ninivitas eram pessoas cruéis. Então, para entendermos por que Jonas não quis pregar em Nínive, precisamos conhecer o contexto. Aí, muitas das vezes, nós dizemos que Jonas foi desobediente, que Jonas foi isso, mas sofreu pela desobediência e tal. Tem todo um contexto para entendermos. Então, quando nós não entendemos o contexto, nós vamos diretamente falar mal ou atropelar a atitude do sujeito, porque não entendemos o contexto. Isso acontece muito no meio das pregações que fazemos, porque nós não nos preocupamos com o contexto, o sentido do contexto, ou seja, o que o contexto está trazendo. Nós só muitas das vezes nos prendemos ao texto e esquecemos o contexto. Então, uma das coisas aqui para a gente observar, né, o método de estudo pela figura retórica tem coisas importantes. Né? As escrituras mostram muitas figuras de linguagem. Essas figuras precisamos compreendê-las para usarmos como um bom exemplo para o outro. Então observe aí, quando a gente vê nisso, né, as escrituras falam muito por metáforas. E o que é metáfora? Metáfora, ela traz uma característica, né, de semelhança entre dois objetos ou fatos. Então, essas metáforas trazem
uma compreensão e um ensino no texto. Então, observe quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus se caracterizou como se ele próprio é a videira. E ele caracterizou, né, também que aos seus discípulos, que eles eram a vara, dizendo que características dos discípulos a qual estavam presos em Jesus era a vara. Essa vara deveria estar cuidada, podada, para produzir frutos. E ele usa outras figuras de linguagem, como eu sou o caminho, né? E quando trata-se de caminho, Jesus está trazendo aqui metáforas, não é literário. Jesus não está dizendo o caminho que as pessoas passam por ele, não. Ele está usando metáforas, figuras de linguagem. Quando ele diz, eu sou o pão vivo, ele não é o pão vivo, né? Mas ele está trazendo uma metáfora que alimenta a fome, a necessidade espiritual das pessoas. É figuras metafóricas, né? Judá é leãozinho, são figuras de linguagem. Tu és minha rocha. São figuras de linguagem, são metáforas, estão usando figuras metafóricas para trazer uma aprendizagem, uma aplicação para a compreensão das pessoas. Ok? Então, observe também o sinedoque, né? Observe. O que é isso? Qual a característica disso, né? Faz-se desta figura quando se torna parte pelo todo ou o todo pela parte. O plural. Então, observe o exemplo, né? O plural pelo singular, o gênero pelas espécies e sucessivamente, vice-versa. Então, observe o exemplo. Toma parte pelo todo. Minha carne repousará segura. Em vez de dizer meu corpo. Então está usando minha carne. Meu corpo. Né? Observe também aí, quando toma toda a parte, né? Beberdes o cálice, em lugar de dizer do cálice, ou seja, a parte do que há no cálice. Observe essas figuras de linguagem. Né? Então, observe também a metonímia. É o emprego que esta figura emprega quando ela é usada pelo efeito ou pelo sinal do símbolo realizado no que indica. Então, observe o símbolo. Veja o exemplo. Jesus emprega a causa pelo efeito. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, em lugar de dizer os escritos de Moisés e os profetas. Então, observe como é interessante conhecermos pelo menos o básico das figuras de linguagem. Aí existem também a prosopopeia. O que é isso? O que isso significa? Essa é a figura usada que personifica as coisas inanimadas, atribuindo-lhes os feitos e ações das pessoas. Observe o exemplo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo trata a morte como se fosse uma pessoa. Então, onde está? É como se ele está conversando, dialogando. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Ele está dando vida a uma figura inanimada. Ok? Então, olha o outro exemplo.
Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é uma poesia, uma linguagem, ou seja, não só uma poesia, mas uma prosopopeia. Ele está dando vida aos seres inanimados. Aqui os montes e as árvores estão batendo palmas. Né? Quem já viu montes ou árvores baterem palmas? Então são figuras de linguagem. Precisamos compreender essas figuras de linguagem. Então, observe, também as escrituras tratam de ironia. O que é uma ironia? Essa figura, ela traz uma expressão contrária ao que se quer dizer. Então, observe. Clamai em alta vozes e despertará. Elias dá a entender que chama por Baal ou melhor, né? Elias, ele quer dizer que chamar por Baal é completamente inútil. Ele está ironizando, clama aí, chama mais alto, talvez ele escute. Ele está ironizando. Interessante, uma ironia bem interessante em Eclesiastes vai dizer, olha, vós jovens, viva a mocidade de vocês, gozem da vida, aproveitem como você quiser. Mas lembre-se que no final de tudo Deus pedirá conta. Logo, é uma ironia. Quando diz, olha, viva, goze a sua vida. Ele está dizendo, viva como você quiser. Mas saiba de uma coisa, que Deus vai pedir conta. Ele está ironizando, está dizendo, viva como você quiser. Tá certo? Aproveite. No final de tudo você será salvo. Não, de forma alguma. É uma ironia. Ok? Temos também o que chamamos de hipérbole. O que é uma hipérbole? A hipérbole representa em si um exagero. Então, vimos ali gigantes e éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, como os gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Isso é uma hipérbole, estão exagerando. Não é que eles viram gigantes, eles passavam e os gigantes estavam eles olhando admirado para os gigantes. Não, de forma alguma. Eles estavam exagerando. Isso dá motivo para pregarmos que existiam gigantes, as cidades eram enormes, né, gigantescas, colossais? Claro que não. São hipérboles. Um exemplo, quando Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada serei. Aí ele continua o texto, ele está usando hipérbole em todos os textos. Todo aquele contexto do capítulo, parte dele, as partes iniciais estão tratando de hipérbole. Ainda se eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Paulo está tratando ali, é um exagero. Mesmo se eu falasse. Está trazendo um exagero. A língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não serviria para nada. Ainda se eu desse os meus bens para os pobres, ou desse o meu corpo, de nada seria relevante. Ele está trazendo exagero. Então, esse exagero, hipérbole, trata-se de exageros, ok, meus amados, para compreendermos isso. Outras figuras de linguagem é a alegoria, ou alegorias. Né? É uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. Então, observe os exemplos. A alegoria sempre vai trazer um conjunto de
metáforas. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está usando metáforas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. São metáforas. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Vejam isso. Né? Então, logo, esta é uma alegoria. Ela tem sua interpretação nessa mesma passagem das Escrituras, em João, capítulo 6. Então, observem isso. Então, temos também as fábulas. O que são fábulas? Histórias. São histórias contadas. Então, a gente pode ver muitas histórias devido a algumas circunstâncias contadas, trazendo uma narração mediante uma personificação, quer seja de coisas ou de animais. Então, observe o exemplo. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está. Dá a tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram no cardo. Isso é uma fábula que a gente observa de Jeoás, rei de Israel. E ele está respondendo, né, a proposta a uma guerra feita por Amazia, rei de Judá. Então, observe o que é fábula, são história. Então, ele pega uma história, figuras, né, quer seja de animais ou de plantas ou outras coisas, ou astros, né, e traz essa história, ou seja, cria esse contexto para trazer uma interpretação, né, uma compreensão diferente, não direta e literária. Outra coisa que a gente observa aí é o enigma. Veja um exemplo do enigma. Do comedor saiu comida, e da fonte saiu doçura. Logo, Sansão, ele traz esse enigma, né, na história de Sansão. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele está tratando do leão, a qual ele matou, que era o comedor, e ele tornou-se comida. Né? Da sua força saiu doçura. Do seu esqueleto, ele encontrou uma casa ou seja, uma casa de abelha, onde ele tirou o mel de lá. Então ele fez um enigma. Né? Também tem tipos, né? A qual chamamos tipologia. Logo, a tipologia ela trata vários assuntos e aspectos. Algumas pessoas, elas, principalmente no ramo da própria teologia, da hermenêutica e exegese, né? Quando a gente observa a tipologia, ele tem vários sentidos, que a tipologia vai trazer sentidos espirituais. Né? A gente observa alguns assuntos que eles podem ser tipologia ou não. E muitas das vezes são colocados como tipologia. Por quê? Porque são bem parecidos. Ilustrações e tipologia são bem parecidos. Então, existem muitas das vezes figuras de linguagem que são parecidas, alguns dão o mesmo sentido, mas que não são. Então, um exemplo aí que a gente observa na nossa apostila, né? A serpente de metal no deserto foi mencionada por Jesus como um tipo para representar a sua morte. Né? Então, logo, o que Jesus está trazendo aí é uma ilustração, mesmo que esteja enquadrado no meio da tipologia. Né?
ele está trazendo uma ilustração, ele está utilizando-se da serpente que foi levantada de metal no deserto e está dizendo que ele será levantado também, como a serpente foi, e será morto. Então, alguns dizem que a serpente, ou seja, a tipologia, a serpente representava Cristo. Nunca representou, mesmo que alguns utilizem-a como tipologia. É uma ilustração. Aqui no nosso texto, na nossa apostila, é citado como tipologia, mas na realidade, né, é um equívoco. Ela é uma ilustração. Jesus está ilustrando. Tá? Existem outros fatos, né, que a gente pode utilizar tipologia do Jesus. Né? Adão representaria, Jesus é o segundo Adão, então a gente poderia dar para Adão como fosse uma tipologia de Cristo, Noé e entre outros. Existem várias tipologias. Né? Então, lembre-se, existem tipologias, ilustrações, que muitas das vezes nós confundimos e colocamos no mesmo patamar, certo? Então, observe aí outra tipologia que poderemos utilizar. Jonas no ventre do grande peixe foi usado como tipo por Jesus para representar a sua morte e ressurreição. Então, o primeiro Adão é um tipo para Cristo e o último Adão. Então, observe, né? As tipologias. Então, o que é a tipologia? São sentidos que traz ideias que trazem um sentido espiritual, uma reflexão espiritual para as pessoas compreender melhor uma ideia, tá? Mesmo que as escrituras, o Antigo Testamento não faça associação, mas a gente observa algumas características e fazemos aplicações espirituais para a nossa aprendizagem. Então, existe o simbolismo. O que é o simbolismo? São símbolos que trazem, que representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato familiar que se considera e é considerada a propósito para servir de semelhança ou de uma representação. Então, observe o exemplo que a gente tem aí. Então, a majestade pelo leão, a força pelo cavalo, a astúcia pela serpente e o corpo de Cristo pelo pão. O sangue de Cristo pelo cálice. O que é isso? É uma simbologia, né? A majestade pelo leão. O leão sempre representou o rei, a força, né? A força pelo cavalo. O cavalo sempre representou um símbolo de velocidade, de força, né? Que arrasta carga, mesmo que cientificamente é comprovado que o búfalo ele tem uma força maior que o cavalo, mas são símbolos, né? É uma simbologia, tá? A astúcia pela serpente, como assim? Muitas das vezes a escritura nos traz uma reflexão sobre a serpente, que ela é astuta, né? Astuta, um animal já preparado, né? Que não se permite ser vencido pelo adversário. Então, astúcia. Né? Então, o corpo de Cristo pelo pão. A gente vê a ceia, né? A representação da ceia. Esse é o meu corpo, comam. Esse é o meu sangue, bebam. Então, o corpo de Cristo pelo pão e o sangue de Cristo pelo cálice. Logo, isso são símbolos que precisamos ter essa ideia, o simbolismo nas Escrituras. Existem as parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, né, reais ou contadas, que são narradas, relatando e trazendo possíveis ensinos
para ilustrar uma compreensão maior e importante. São alguns exemplos: o semeador, né, aquele que saiu a semear, cada semente cai em uma parte diferente, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Essas três parábolas que estão juntas, né, é importante. Então a gente tem também a símile. Ela procede da expressão latina similis, que significa semelhante ou parecido a outro. É uma analogia, uma comparação de coisas semelhantes. Exemplo, a gente pode ver: pois quando o céu se ateia acima da terra, assim, do mesmo modo, né, é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, assim como a gente observa aí, o céu está acima da terra, cobre toda a terra, também grande é a misericórdia de Deus para aqueles que temem a Ele. Veja uma símile, né? Ela vai trazer uma ideia de semelhança. O céu é alto, grande, cobre a terra. As misericórdias do Senhor cobre a humanidade pela sua infinita graça. Como um pai se compadece pelo filho, do mesmo modo, o Senhor se compadece dos que o temem. Então, observe: o pai se compadece pelos filhos, o Senhor se compadece pelos seus filhos também, certo? Os que os temem. Interrogação, né? Somente quando a pergunta encerra uma conclusão. É evidente que é uma figura literária, ok? Então, a interrogação é uma figura a qual o orador se dirige ao seu interlocutor ou adversário ou ao público em tom de pergunta, sabendo de antemão que ninguém vai responder. Jesus usava muito desse exemplo, né? Então, observe aí, Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ninguém vai responder. Ninguém consegue responder. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. O que isso significa? Então veja, são perguntas que ninguém pode responder. São perguntas aleatórias, mas que ninguém consegue responder. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então ninguém pode responder isso. Com um beijo traz o Filho do Homem? Jesus perguntando para Judas. Judas não pôde responder. Então, olhe a interrogação. Então, muitas das vezes precisamos ter essa compreensão na literatura. Então, observe aí. Também nós temos apóstrofe. O que isso significa, né? O que é isso? É um vocábulo que indica que o orador se envolve dos seus ouvintes imediatos para dirigir-se a uma pessoa ou coisa ausente ou até mesmo imaginária. Então, observe aí os exemplos. A espada do Senhor, até quando deixará repousar? Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. E lembra que Davi, quando seu filho morre, ele lamenta e fica exclamando, né? Absalão, Absalão, Absalão. Né?
meu filho Absalão. Tem também as antíteses, ou algumas expressões antitese, né? Antíteses. O que é isso? É a inclusão da mesma frase, né, de duas palavras ou dois pensamentos que fazem contrastes com o outro. São as antíteses. Veja o exemplo aí. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Entrei pela porta estreita, entrai pela porta estreita, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertada o caminho que conduz para a vida eterna, e poucos os que nela acertam. Mateus 7, 13 e 14. Aí nós temos também provérbios. O que são provérbios? Trata-se de ditados comuns daquela época, como nós temos os nossos ditados em tempos de hoje. Então veja como exemplo aí, médico, cura-te a ti mesmo. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. São alguns provérbios que eram comuns, eram citados naquela época. Então, temos também os paradoxos. Paradoxos se denominam, né, a uma preposição ou declaração oposta à opinião comum. Um exemplo, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Isso é um paradoxo. Quem sabe, quem são esses mortos que vão sepultar seus mortos? Jesus está usando um paradoxo ali. Coais mosquitos e engoli camelos. Ou seja, vocês cospem um mosquito que cai em suas bocas, mas engole um camelo. Paradoxo. Porque quando sou fraco, então sou forte. É um paradoxo. Então, observe, meus amados, que as escrituras ela têm a sua própria figuras de linguagem. Precisamos compreender cada figura de linguagem. O que temos observado aqui são apenas subsídio para uma boa interpretação, ou uma interpretação mais segura e de uma maneira mais clara do que devemos substituir. Então, o método mais antigo e eficaz que existe é lermos de forma humilde, regada de oração e de jejum, e na total dependência de Deus, a maior interpretação que podemos ter das Escrituras. O Espírito Santo, ele nos ilumina e nos conduz a isso. Então, finalizamos nossa aula, quarta aula, o resumo, né, da quarta aula do 17º módulo. Ok? Então, Deus nos abençoe. Leia essa apostila, estude, esmiúce-a, escreva, reescreva o que você está lendo. Faça anotações para ficar fixado em sua mente, para que quando alguém vier trazer uma ideia diferente, você tenha uma compreensão do que você estudou, conhece, e deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Não se permita ser influenciado por ideias ou pensamentos de pessoas. Vá você mesmo e confira o texto. Interprete-a. Busque, mas eu não sei ler grego nem hebraico. Busque conhecimento. Lhe ajudará a ter uma compreensão melhor e mais clara das Escrituras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.